Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e sua beleza. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir,
ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado, onde ponho meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado. Todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei
mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só, fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Rabi não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras, a fé foi aperfeiçoada.
Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar. Esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz.
para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras e as brigas entre vocês? Não vêm dos prazeres que guerreiam dentro do corpo. Vocês desejam e não conseguem, matam, invejam, mas não podem obter, brigam e fazem guerras, mas nada tem porque não pedem. E quando pedem não recebem, porque pedem de modo errado, só pra gastar com seus prazeres. Gente infiel, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou acham que é à toa que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes intensos, mas Ele nos dá ainda mais graça. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm o coração dividido, purifiquem o coração. Entristeçam-se, chorem e lamentem, que o riso de vocês se transforme em pranto e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Mas se você julga a lei, já não é quem a cumpre, e sim quem se põe como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Agora ouçam isto, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos e teremos lucro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? É como uma névoa que aparece por um instante e logo desaparece. Em vez disso deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vocês se orgulham da própria arrogância, e todo orgulho assim é mau. Portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora
Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias, o salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos. Clama os clamores dos ceifeiros, chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados, o juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Alguém entre vós está aflito, ore. Alguém está contente, cante louvores. Algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra.
Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados.